Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e era João Ferreira de Almeida um padre? Tem um vídeo meu que eu comento sobre isso, é só você digitar, tá no meu canal anterior, era João Ferreira de Almeida um padre? Adolfo Clair, você vai cair no vídeo. E um comentário nesse vídeo eu achei muito interessante e muito ignorante também. Uma pessoa falando o seguinte: não acredito que a Igreja Católica ia deixar um pastor traduzir a Bíblia, ia ser um padre de confiança, o Papa não ia permitir. Cara, essa pessoa acho que não entendeu porcaria nenhuma do que eu disse no vídeo. Aí você fala, mas por que, Adolfo? Aí você fala, mas por que, Adolfo? Ah, velho, é simples. É a coisa mais simples que eu posso dizer pra você. João Ferreira de Almeida não era padre. Ele era protestante. Se logo ele era protestante, ele não estava sob jurisdição romana. Segundo ponto. Quem disse que o Papa tem o controle sobre a Bíblia? Sabe? A pessoa que diz um troço desse, ela está dizendo assim, olha, a Igreja Católica que detém a Bíblia é ela que diz quem ou não deve traduzir ou não. E um detalhe interessante, que a Igreja Católica ela sempre teve uma preocupação muito grande com a versão em latim. Ela nunca teve, ela não tinha uma preocupação com o hebraico e com o grego em si. Ela tinha preocupação com a Vulgata Latina, com a versão em latim. Né? E essa pessoa, ela não assistiu o vídeo. Sinceramente, ela não assistiu o vídeo. Segundo ponto. Digamos que a Igreja Católica tivesse o poder e o controle de controlar a mente das pessoas no tocante às traduções, no tocante à questão bíblica. Só que João Ferreira de Almeida vai traduzir a Bíblia em 1681. Ele tentou 3 vezes antes, né? E não conseguiu. Houve problemas 2 vezes antes e não conseguiu. Na terceira vez ele consegue no finalzinho da vida dele, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Só que antes de João Ferreira de Almeida, 1681, 1522 você já tinha a Bíblia de Tyndale, 1611 a King James, antes da King James você tinha a Bíblia dos Bispos, você tinha a Bíblia de Genebra, que usava a tradução de Tyndale, você tinha a tradução de Lutero, 1522, não, 1520, a tradução de Lutero é 1520 ou 1522, alguma coisa assim. Você tinha Lutero traduzindo a Bíblia para mais 16 idiomas. Lutero, ele não parou só na versão em alemão, ele revisou a versão em alemão e ele ajudou na tradução de pelo menos mais 6 idiomas cognatos ao alemão, cara. Quando eu digo línguas cognatas ao alemão, são aquelas línguas que são parentes do alemão. Lutero não parou o trampo dele ali, cara. Muitas vezes a gente pensa, o trabalho de Lutero acabou na versão em alemão. Não, ele ajudou na tradução e revisão em outros 16 idiomas e fora o refinamento que ele dá para a própria tradução. Então, você não tem mais um controle da Igreja Católica sobre traduções bíblicas, que não é nem verdade que ela tenha controle sobre as traduções bíblicas, a partir de 1500, cara. E João Ferreira de Almeida vai traduzir a Bíblia 200 anos depois, quase, cara. 200 anos depois. 1500, 1600, 100, 1180, quase 200 anos depois. Tá entendendo? E aí uma pessoa vem, não assiste o meu vídeo, me comenta um troço desse, fala, a Igreja Católica não ia deixar um pastor traduzir a Bíblia. Mas quem disse que ela diz quem traduz e quem não traduz? Tanto que a Igreja Católica, quando surge o movimento protestante, ela tem que criar um movimento de contra-reforma. A abordagem dela, antes do protestantismo surgir, era um. Quando o protestantismo surge, a abordagem dela tem que ser outra. E aí, olha que interessante. Quando a reforma protestante vem mudando alguns conceitos educacionais, mudando a visão, né? Porque, vamos lá, pro protestante, o indivíduo tem que saber ler. Não estou falando que o católico não tinha esse viés, mas na mentalidade protestante, e isso é de maneira geral, o indivíduo tem que saber ler. Aí você fala, mas por que o indivíduo tem que saber ler? Porque ele não vai ficar ouvindo o pastor dele, ele não vai ficar ouvindo o padre, ele vai olhar na Bíblia. Então ele tem que saber para estar de acordo ou para ter ligação com Deus. Né? Ele tem que saber ler, e ele tem que ler, não é qualquer coisa, é ler as Escrituras. Então o que acontece? Automaticamente você tem uma generalização da educação, de pelo menos um ensino fundamental para a leitura da Bíblia, fortemente difundido pelos protestantes. Os protestantes difundem, ou pelo menos no meio protestante. Tanto que você tem Lutero fazendo isso, você tem William Tyndale, cara, ele sentando
Tem um filme do William Tyndale, vocês vão amar, cara. Assistam o filme, ele sentado no filme, é bem interessante. Aí tá um sacerdote católico, ele olha para ele, pro sacerdote e fala assim: eu vou fazer com que cada camponês saiba muito mais de Bíblia do que você. Eu vou fazer isso. O sacerdote saiu puto da vida, né? No filme, o sacerdote saiu puto da vida. E é interessante que onde o protestantismo foi chegando traduções bíblicas. Adolfo, então antes da Igreja Católica surgir, né, antes dos protestantes surgir, não existiam outras traduções? Claro que existiam. Existiram tentativas de traduções, como John Wycliffe em 1384. Você tem traduções francesas a partir do século XIII. Eu vou dizer aqui século XIII, mas arriscando para o século XII. Você tem traduções francesas a partir do século XII. Tá? Você tem traduções alemãs antes da tradução de Lutero também, né? Você tem negar esse fato. Você tem traduções antes de João Ferreira de Almeida, mas elas não, antes de João Ferreira de Almeida você não tinha uma tradução completa da Bíblia. Foi em João Ferreira de Almeida que você tem uma tradução completa. E você tinha assim traduções alemãs, francesas pelo menos, antes da Reforma Protestante. Só que elas não tiveram um impacto e um negócio assim, ó, você tem que ter um troço desse aqui debaixo do teu braço para você carregar, para ser seu guia de vida, para ser seu norte, para ser sua instrução sobre Deus. Você não tinha isso antes. Você tinha o quê? A influência da questão dogmática, o sacerdote, a centralização da fé no sacerdote e não nas escrituras. E o protestante é nas escrituras. O que a Igreja Católica tem que fazer? Ela tem que mudar a abordagem dela, e é chamado de contra-reforma, que é quando é levantado os jesuítas, e isso é muito importante porque isso entra na aula de história. O que acontece? Quem é que colonizou o Brasil? Os portugueses, os espanhóis. O que é que veio para cá antes de vir muitos portugueses? Jesuíta. Os jesuítas, eles vêm para o Brasil, vêm para América Central, vêm para América do Sul, né? Você tem muito disso. Jesuítas indo para o Japão, para a África, tudo, para estender o catolicismo, né, dentro dessas regiões. E deu certo? Não deu? Claro, a América do Sul é praticamente católica. América Central, toda católica, né? Você tem aí o catolicismo também, que tentou adentrar dentro dos países africanos, dentro de outras regiões. Vide o trabalho jesuíta. E isso aí é chamado de contra-reforma. E como é que o jesuíta trabalhava? Né? Eu não vou dizer o termo atacar, mas como que o jesuíta trabalha no processo de evangelização? Com educação. Então os protestantes vieram dando um viés de educação, os jesuítas vieram dando outro. Nota de referência aqui, não é só uma crítica não, cara, isso foi uma coisa muito positiva, porque, por exemplo, enquanto que no Brasil as lideranças portuguesas não estavam interessadas com que os índios aprendessem a ler, que os índios fossem educados, que as pessoas fossem educadas, você teve um período no Brasil que os jesuítas foram expulsos, porque o foco dos jesuítas estava contra os interesses de alguns líderes políticos aqui. Tá entendendo? Então, os jesuítas fizeram um trabalho essencial, né, para a educação brasileira e para a Igreja Católica, né? Vide aí Padre Anchieta, né? Padre Anchieta, que foi um dos missionários aqui no Brasil. Então, você tem, e quando é que foi isso? 1520, né? 1530, período pós-reforma, cara, período pós-reforma, né? E você tem fundação de escolas católicas, você tem um monte de coisa, cara. Então é muito interessante isso daí. É muito interessante. Só que quando você desconhece a história, né, tudo parece que a Igreja Católica domou tudo. E não, cara. E aí o que acontece? Depois que as traduções protestantes começam a surgir também as traduções católicas. Aí você tem, cara, um clássico do século XIX, a tradução de Figueiredo. Você vai ter a tradução Mato Soares, você vai ter a tradução Ave Maria. E depois, aqui no século XX, você vai começar a ter traduções baseadas no original hebraico, né? Como a Bíblia de Jerusalém, a Tebe, Peregrino, Pastoral. Você vai ter uma porrada de tradução católica. Por quê? Se os protestantes estão inundando as camadas
as camadas mais pobres, as camadas mais... a grande massa com Bíblia, nós também vamos fazer o mesmo. E vamos fazer, e começaram a fazer, e hoje, não é por nada não, mas os católicos fazem isso muito bem. Porque, cara, eles têm traduções como a Bíblia do Peregrino, que o pessoal comenta bem, né, como Bíblia de estudo, não sei como tradução, mas como Bíblia de estudo. E a Bíblia de Jerusalém, cara, que é a minha segunda Bíblia oficial. Eu não posso falar muito da Tebe, não posso falar muito do Peregrino, mas da Jerusalém eu posso falar. Tirando um sotaquezinho meio católico e um errinho de tradução ali, velho, é uma tradução dinâmica muito da hora, velho. Que acerta em muito onde as Almeidas erram. Entendeu? Ela acerta em pontos onde a Almeida erra. Então, os católicos têm feito um trabalho muito bom no tocante à tradução bíblica. E não é só eu que estou dizendo isso, não. Tem um amigo meu que é professor de hebraico, ele falou: Adolfo, as traduções católicas muitas vezes elas acabam saindo na frente das traduções protestantes. Entendeu? E eu não estou fazendo defesa aqui não, cara. Pra mim é horrível. Vamos dizer assim, é horrível falar aqui em defesa da Igreja Católica. Né? O negócio é que a gente tem que deixar um pouquinho nosso lado político e falar como estudioso. Né? Esse frio é histórico, mano. Esse frio é histórico. Então, muitas vezes as pessoas comentam, vêm comentar ou vão tecer comentários no tocante à tradução bíblica, no tocante ou num canal de YouTube, por exemplo, de um vídeo simples, como era João Ferreira de Almeida, um padre. Assista esse vídeo. Lá eu conto um pouquinho da história de João Ferreira de Almeida. E as pessoas não têm noção. O Papa ia deixar traduzir. Ah, pelo amor de Deus, cara. O Papa não tinha controle sobre o original grego hebraico desde 1450. Foi em 1453 a queda do Império Bizantino. Em 1500 você já começava a ter um monte de cópia grega. E depois com a imprensa, o Papa não dominava mais nada culturalmente. Nunca teve um controle cultural como essas pessoas imaginam. Então, sei lá, velho, o que essas pessoas têm de mentalidade sobre catolicismo, velho? Eu não entendo muito bem, cara. Eu tinha uma visão mais ou menos parecida assim, né? Uma vez, vendo um vídeo do Olavão, cara, o Olavão falou assim: cara, para e pensa comigo. O Olavão falando, né, do jeito dele, horas porra. O Olavão falando assim: ó, é fácil falar, o Papa tinha o controle mundial. Mas para e pensa, meu amigo. Você não tinha carro, você não tinha correio. O correio nunca deu mancada comigo não, mas o correio às vezes demora para entregar algumas coisas. Não tinha correio, não tinha carro, não tinha correio, não tinha internet, não tinha nada. Como é que o Papa ia controlar uma igreja que estava lá nos cafundó do Egito? Fala pra mim. Então, por mais que o Papa fosse um papado, fosse a Igreja Católica, fosse uma instituição que tinha uma influência muito grande, muita coisa ela não tinha controle. Não tinha controle porque não tinha como ela estar controlando. Ela não conseguia mandar um sacerdote em cada esquina. É igual você querer um policial em cada esquina. Não dá, é impossível para o Estado fazer um troço desse. A mesma coisa era para a Igreja Católica. Então, existia um gozo de certa liberdade de pensamento. É claro que se o negócio se destacava, o cara era queimado na fogueira. Menciona aqui John Hus. Menciona o John Hus aqui, tá? Quando tinha muito destaque, ele era jogado na fogueira. Mas você tinha certo livre pensar. A Igreja Católica não tinha esse controle todo. Aí menciona aqui John Wycliffe. Enquanto você tinha um problema na liderança católica na época de John Wycliffe ficou em paz, cara. E ele morreu em paz, né? Ninguém encheu o saco dele. Ele teve as tretas dele, pessoal. Então, assim, a Igreja Católica não tinha esse controle todo. Se você parar para analisar, parar para estudar um pouquinho a história, você vai perceber isso, né? Então, assim, e aí você entra na Era Moderna, né? Você entra no final da Idade Média, século XVI para frente, com a criação da imprensa no século XV. Não tem como. O Papa vai chegar lá: eu proíbo vocês de traduzir. Pode. Existiram sacerdotes católicos que tentaram impedir a divulgação da Bíblia, das traduções. William Tyndale foi queimado por causa disso. E ele teve oponentes católicos. Lutero não teve tanto porque ele teve apoio político dos reis. O João Ferreira de Almeida, o problema é que ele traduziu da Vulgata Latina. E aí havia um certo controle. E aí a primeira edição dele simplesmente sumiu. A segunda edição que ele foi traduzir, a editora pegou fogo. E na terceira edição apenas conseguiu se
fazer uma publicação impressa em 1681 e depois a tradução completa em 1690, após a morte dele também, né? É uma pena que ele não tenha traduzido a Bíblia toda pela terceira vez, mas ele traduziu até Ezequiel. Então basicamente é isso aí, cara. E você não tinha o controle, cara. O próprio Tyndale, como é que ele vendia as Bíblias dele? Ele morava em Genebra, ele fugiu da Inglaterra, foi morar em Genebra, imprimia as Bíblias em Genebra e elas entravam dentro da Inglaterra, sabe como? Dentro de saco, cara. Saco de batata, saco de palha. A Bíblia entrava assim na Inglaterra, cara. E os sacerdotes católicos não conseguiam controlar. Não tinham controle. O que eles pegavam, eles queimavam. Mas não tinham controle. Isso em 1520. Agora vamos colocar 200 anos depois. Que já é João Ferreira de Almeida. E olha, lembrando que João Ferreira de Almeida, ele tá lá na Batávia, bem longe da Igreja Católica. Ele manda a cópia para Roterdã, país extremamente protestante. Então como é que tá fora da jurisdição católica isso aí? Muito fora. Entendeu? Então, se a pessoa conhece um pouquinho de história, só um pouquinho de história, ela não vai fazer certas afirmativas que faz. Entendeu? Mas a gente vai levando a vida. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Se você gostou do vídeo que eu gravei aqui, da explicação que eu gravei aqui, quer que eu continue trazendo mais informações, você pode estar me ajudando. Só colocar 10 na minha conta todo mês, minha conta está na descrição, para que eu possa estar trazendo informações assim, né? Comprando livros e lendo e trazendo aqui para vocês, beleza? E outro pontinho, tá? Tava conversando com o Paulo Sérgio Gomes e ele mostrou para mim um livro. Falou assim: Adolfo, esse livro aqui foi feito por um católico. O cara fez uma tese de doutorado só sobre João Ferreira de Almeida, cara. Agora imagina, o cara foi lá, pegou documentação, catalogou, buscou um tanto de informação. Uma tese de doutorado de 800 a 900 páginas, bicho. Então os católicos, eles têm um interesse muito grande hoje no que se diz protestantismo, né? Conhecer o protestantismo. Você tem católicos que têm um conhecimento tremendo, por exemplo. E olha, uma figura importantíssima para nós de língua lusófona, que é João Ferreira de Almeida. Você tem católicos estudando pesadamente, cara. Aí vem uma pessoa e fala: o Papa não deixaria um padre, um pastor traduzir o Papa. O Papa é pop, velho. Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo. Tamo junto.